Bom dia, Padre Adalto. Bom dia, tô me entendendo com o microfone aqui. Tá brigando com o microfone? Tô brigando, mas agora acho que ficou em ordem. Padre Adalto é do tempo da poupança Bamerindos, hein? O senhor teve lá? Lembra? Não, na Bamerindos não. O tempo passa, o tempo voa. Não, no meu tempo não. No meu tempo eu tinha só da Caixa mesmo. É da Caixa. Falando... A Caixa estadual que existia naquela época, hoje não tem mais. Tinha mesmo, né? Estadual e federal. E falando em tempo passa, tempo voa, era uma propaganda das Olimpíadas do Faustão, né? Já também vamos trazer informações sobre o quadro de saúde do Fausto Silva, que entrou na fila de transplante de coração. Foi divulgado um boletim médico na noite de ontem e Fausto Silva está passando por diálise e aguarda agora por um coração para poder fazer um transplante. Vamos arrumar algum pra doar pra ele? Quem sabe? Mas tem que ir pra fila. Não adianta ter dinheiro não nesse caso. Não tem quem é rico, quem é pobre, tem que... Mas engraçado que achar compatibilidade pra ele vai ser mais fácil do que pra muitos que já estavam na fila há uns 5, 6 anos. Você vai ver. Pode ser que... Padre, e o que o senhor... Não vamos falar nada. E o que o senhor preparou para esta segunda-feira, 21 de agosto? Você sabe o que é o dia 21 de agosto? Não é hoje que é dia de Santo Agostinho, né? Não. Não? Sabe o que é dia 21 de agosto? Santo Agostinho é 28, né? 28. Sabe o que é 21 de agosto? É o dia do segunda-feira. É o dia do folclore. Verdade. Folclore. Folclore. Folclore brasileiro que está esquecido já há um bom tempo. Não, tem folclore novo, mas... O Saci Pererê já foi coisa lá do passado, né? Ninguém lembra mais. Saci Pererê, a Cuca. O que mais tinha lá era o... tinha o Curupira. A Mula Sem Cabeça. Mula Sem Cabeça, verdade. Nossa. Eu queria falar um pouquinho sobre essas mudanças, né? Quando a gente fala de folclore... a expressão do folclore nacional sempre foi valorizar usos, costumes, tradições do nosso povo e valorizar esse momento mais raiz, né, de estarmos em sintonia com o ambiente que a gente vive, com a realidade que a gente vive. Então era um período muito interessante. Hoje em dia nós estamos passando por uma série de transformações com essa questão de internet, mundo globalizado, etc e tal, que o folclore cede lugar para algumas questões culturais que normalmente estão vinculadas àqueles povos que têm um domínio sobre outros. Então, no nosso caso, toda a expressão cultural nacional foi deixada de lado. Né? Os contos de Monteiro Lobato, por exemplo, hoje 99,9% não podem mais ser contados porque são preconceituosos. Né? Então você não pode. Você falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo, você vai pra cadeia, porque ali você fala da Dona Benta, que é negra, você fala do Visconde Sabugosa, que é um magrelo alto, você fala não sei o quê, então não pode falar mais nada. Outras lendas e outras tradições você também não pode falar porque estão ligados a isso. Em contrapartida, você abre espaço para outras culturas que vão enfiando na questão, por exemplo, o Halloween, que é uma cultura que não tem nada a ver com a cultura nacional, está ligado a uma questão de cultura bárbara que se acreditava nos mortos que voltam, nas múmias que aparecem, coisas desse tipo. Agora, por trás disso, tem todo um contexto onde nós estamos perdendo a nossa identidade de povo. Quer dizer, nós não temos mais esta cultura. Eu vivi 2 anos na Itália. A experiência da Itália qual é? As festas raízes da Itália são celebradas naturalmente. Não importa o mundo todo falar que é isso, que é aquilo. Por exemplo, quando você chega em fevereiro, que tem a festa de São Valentim, que para nós é o Dia dos Namorados, para eles é celebrado lá em fevereiro, é uma festa magnífica. A festa das bruxas da Befana é uma festa que todas as culturas têm, porque lembram, né, o sentido da perseguição que houve naquelas terras aos outros povos que traziam culturas avessas à cultura nacional italiana. Então você tem uma série de questões que são preservadas até para preservar a história.
No nosso país, quer dizer, como a gente relembra a história de uma cultura que era rural, como você relembra a história de uma cultura que estava interligada às matas. Hoje se fala tanto em meio ambiente, se fala tanto em preservar meio ambiente, mas tudo que é ligado à cultura do meio ambiente, tudo que é ligado à tradição do meio ambiente, você não tem. Né? A história do Saci Pererê, por exemplo, que fazia o redemoinho, para que era? Era para afastar os invasores da mata que vinham trazer a desgraça para a mata. Negrinho do pastoreiro, então nem diga, né? Negrinho do pastoreio é outra coisa. De negrinho hoje... Você entende? Então, de repente, você tem toda uma cultura que se tenta falar, vamos falar de meio ambiente, vamos falar de preservação da natureza, vamos falar disso, vamos falar daquilo, só que, de repente, pontos que poderiam ajudar nossas crianças a valorizarem essa cultura, entenderem esta cultura, são deixadas de lado. Então, toda a experiência do folclore nacional não é relembrada, não é trazida à tona, não é valorizada como fonte para você poder dizer, olha, quando eu valorizo o folclore, eu estou valorizando esta cultura, eu estou valorizando aquilo que está ligado ao meio ambiente. Então você pega os contos, o folclore do Nordeste, né? Quando você tem o conto da Vitória Régia, quando você tem o boto, toda aquela questão que era ligada a uma cultura folclórica da época, então isso vai ficando para trás, porque você não tem mais o que falar. E quando você deixa de lado, deixa de falar disso, você deixa de falar da floresta, você deixa de falar do rio, você deixa de falar daquela cultura que está ligando, você deixa de falar dos ribeirinhos que estão em volta desta produção, desta questão toda. Então, tudo isso vai perdendo. E principalmente também dos costumes, né, trazidos pelos imigrantes. Exatamente. Né, não, porque portugueses. Então, mas mesmo quando você tem os costumes trazidos pelos migrantes, eu falo que no Brasil tem uma tradição interessante, porque a maioria dos costumes dos migrantes trazidos para o Brasil são costumes mais vinculados à questão da crendice popular religiosa. Uhum. Então você não vê um português trazendo, por exemplo, as coisas do folclore português. Você não vê o italiano trazendo coisas do folclore italiano. Mas você vê trazendo, hoje nós falamos da cultura raiz desses povos, então você tem. Então a Alemanha, eles mantêm algumas festas típicas, mas ligadas ao seu grupo. Mas as comidas típicas... As comidas típicas, também, sim. Né? Mas eu estou dizendo, mas isso não entra no folclore nacional, porque aquilo não é do folclore dele. Você falar, por exemplo, do chopp na Alemanha, não é uma comida típica alemã, é uma comida do dia a dia. Você falar das comidas italianas, são comidas do dia a dia. Você falar da comida portuguesa, são comidas do dia a dia. Não é folclore. É isso que eu estou dizendo, é diferente de você falar de folclore como uma tradição cultural, porque a tradição cultural está ligada à preservação da sua cultura. E no Brasil isso está se perdendo. E quando você joga fora a preservação cultural brasileira, você joga fora também toda a questão, quando você joga o folclore, você joga fora toda a questão cultural. E daí você precisa ficar arrumando penduricalhos para poder dizer, bom, vamos falar de meio ambiente. Só que aquela cultura que fazia a criança pensar no meio ambiente como um habitat natural, você já não tem mais, porque você não pode falar de folclore. É isso que eu estou dizendo, quer dizer, nós perdemos esta tradição folclórica, esta tradição cultural, que fala de todos esses ambientes, que fala de todas estas questões e que mostram esta realidade como algo que precisa ser recuperado. Então hoje o que eu queria só lembrar no nosso programa, e nesse momento de fala, né, é relembrar a importância que tem a cultura e o folclore dentro da cultura como aquele que me leva a resgatar os fundamentos, os princípios e aquilo que verdadeiramente leva a comunidade a avançar e prosperar no seu caminho. Então é esse o ponto que eu queria abordar no programa de hoje. Então, só para a gente recordar o folclore, né? Então tínhamos Mula Sem Cabeça, a Iara, temos, né? Temos. O Saci Pererê, o Caipora, o Currupira, o Boto Cor-de-Rosa, o Negrinho
do pastoreiro, a cuca, o boitatá, a cobra grande, a vitória régia, o comadre filozinha, o lobisomem e a erva mate. Exatamente. Alguns dos elementos desse momento folclórico. Erva mate que eu sei é chá, não é? Não, mas tinha uma cultura que era ligada àquilo que a cultura produzia, né? Eu não me lembro direito a lenda da erva mate, mas tem toda essa questão que está ligada às lendas culturais da época. A erva mate é o chimarrão. Erva conhecida do sul do país. Do sul do país. Tão famosa que também existe uma lenda para explicar a sua criação. Diz a lenda que essa erva é um presente da Índia Tupã, que ao tomar o chá da erva mate tornou-se uma deusa patrona da bebida, restaurando sua força e a vitalidade. Aí que está, quer dizer, você vê que remete a um elemento. O chimarrão é cultural. Uhum. A lenda da Índia Tupã como patrona da erva mate entra no folclore. A hora que eu jogo fora o folclore, quer dizer, ali como se estabeleceu desta forma, tudo bem. Você pega a questão da lenda da Vitória Régia, é a preservação do rio Amazonas. O Boto Rosa é a preservação daquela cultura ribeirinha do rio Amazonas. Quando você joga fora isso, quer dizer, você tira, entre aspas, o guardião daquela floresta e você torna a floresta algo meramente comercial, consumível. Então você não cria a cultura. Então esse que é o ponto que nós temos. E em torno da consciência, eu tenho que preservar. Existem os mitos que estão ligados ao folclore, que ajudam a criar desde a infância aquela ideia. Quer dizer, aquilo é, de certa forma, sagrado, porque aquilo tem um protetor, porque aquilo tem alguma coisa. Então faz a criança refletir. Hoje você não fala mais isso, você não traz, e depois você quer trazer consciência ambiental, consciência de não sei o que, e acaba perdendo todo esse sentido que nós estamos tendo. Mas não tem mais isso nas escolas? Pouca coisa se fala em nome de você falar do politicamente correto, você não pode contar certas lendas. O outro exemplo aqui é o Currupira, né? Que gosta de enganar as pessoas igual ao Saci. Mas ele adora fazer traquinagens, por exemplo, por ser protetor da fauna e da flora. Atrai os destruidores da natureza, então. Exatamente, é o inverso. Então é isso que eu falo. São essas culturas que por trás do folclore tem uma mensagem. Quando eu acabo com o folclore, eu acabo com a mensagem, depois eu tenho que recuperar por outros caminhos e acaba não fazendo. Eu me lembro quando estava no primário, tinha, né, bastante, comemorava-se a semana. Sim, né, a semana do folclore era interessante. E contavam até histórias, né, até me lembro do Saci Pererê, por que ele perdeu a perna, né, porque ele foi escravizado, né, prenderam a perna dele e para tentar a liberdade, ele mesmo cortou a perna. Ele cortou a perna para poder sair, para deixar. Quer dizer, mostra a liberdade acima de qualquer outro fundamento. Né? Então são histórias que eu falo, o folclore tem um fundamento. Só que hoje em dia, em nome de certas técnicas e certas coisas, é comum você ver a história fazendo a festa do Halloween, mas não celebra o dia do folclore. Pois é, inclusive é uma cultura americana, Americana, que não tem nada a ver com a cultura brasileira e nenhuma mensagem. Acho que tem mais valor do que então, quando chega a última semana de outubro, você vê pessoal pendurando abóbora, pendurando máscara de bruxo, né? Pano roxo, pano preto, aqueles fantasmas pretos, e esquece de celebrar o folclore que é nacional e que traz uma mensagem. Então é preciso a gente repensar certas bases da nossa cultura que nós estamos perdendo e deixando de lado. Tá certo, okay? Então, padre. Ok. Semana que vem estamos aí. Se Deus quiser. Daí vamos falar fechar o mês. E já abrindo o mês de setembro, praticamente. Aí sim é o dia de Santo Agostinho. Aí é o dia de Santo Agostinho. Viu, tá bom. Então vamos falar de Santo Agostinho na semana que vem, tá bom? Né? Opa, tá jóia? 28. Ótima semana, tá jóia. Um abraço, até mais.